para ser aquele filho que por onde chega, as pessoas ficam de boca aberta, de tão admirados que ficam de ver uma criança tão educada, de ver uma criança tão comportada, de ver uma criança que mostra o fruto do Espírito. Uma criança que mostra nela a bondade, que mostra nela o amor, que mostra nela a paciência, que mostra nela a paz, que mostra nela que não há rebeldia, que não há malcriação com pai ou com mãe, mas um filho da obediência. Amém? Fica mais difícil. Bom, a minha missão hoje é falar sobre a oferta. E eu trouxe aqui esse pão. É de verdade? Como vocês sabem que não é de verdade? Vocês não comeram? É de verdade isso aqui? Não? Quem falou a vocês que não é? Eu vim ao culto. Como é que vocês sabem disso? Porque conhece. Conhece questionado sobre o divórcio. Quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, chegou uma criança. Jesus estava falando sobre divórcio e de repente, no meio da conversa, chegou uma criança. A criança chegou, o discípulo falou bem assim, ó, esse assunto aqui é assunto de gente grande. Por favor, retirem as crianças daqui. Jesus disse, não, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino. Por que que uma criança chegou bem na hora que Jesus estava falando de divórcio? Se aquele assunto era uma pergunta de gente grande e uma criança chegou bem na hora, Jesus estava dizendo o seguinte, o divórcio impede que as crianças cheguem ao meu reino. Por isso eu estou dizendo para vocês, deixai vir a minhas crianças, porque esse tema está dizendo, os pais separados impedem com que as crianças venham ao meu reino. Glória a Deus. Igreja, eu faço parte do melhor ministério do mundo. O melhor ministério que eu trabalho. O ministério com crianças. Isso mesmo. O melhor ministério eu trabalho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, quem recebe uma criança, sabe quem está recebendo? O próprio Jesus. Jesus fala que quem recebe uma criança, recebe o próprio Jesus Cristo. Olha só que bênção! Então, quem recebe uma criança na sala, recebe numa pregação, recebe o próprio Jesus Cristo. Empolgação. Vocês querem conhecer o segredo da Casa Amarela? Querem conhecer mesmo? E as crianças da canela comprida também querem? Hã? Só as crianças da canela curta? Vou lhe contar um segredo, segredo da Casa Amarela. Pode entrar pela porta e também pela janela. Agora eu quero que todo mundo conte comigo, tá bom? Pode entrar pela porta e também pela janela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto há uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história, dentro da história, esta é uma, como é que fala no final? Esta é uma história, como é que é a história? Como é que é a história? E como é que é a história? Como é que é a história? E como é que é a história? Não! História que eu vou te falar
história que eu vou te falar. Este é o segredo da Casa Amarela. Esse é o segredo da Casa Amarela. O segredo da Casa Amarela que eu vou contar para vocês, criança, é a história da Bíblia. E a história da Bíblia diz a verdade ou a mentira? A verdade. São as verdades da Bíblia. João 6,35, ele fala que ele é o pão da vida. O que quer dizer isso, tia Natasha? Que Jesus é o pão da vida? Alguém aqui, quando está com fome, com muita fome, fica olhando um pão, fica só olhando um pão, vai matar sua fome? Hein? Fica só olhando o pão assim, vai matar a fome? Mas se você comer o pão, você vai matar a fome? Se você comer o pão, hein? É a mesma coisa. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, você precisa colocar Jesus para onde? Para dentro de você. Então, Jesus precisa morar dentro de você, porque Ele é o pão da vida. Assim como o pão sacia a fome para dentro de nós, Jesus, Ele é o pão da vida e precisa saciar a sua fome, criança. Então, Ele precisa morar dentro de você. Então, Jesus, Ele precisa morar dentro de você. Dá outro, filho. Ajudante, dá outro. Qual é o outro eu sou? João capítulo 8, versículo 12. O que fala? Que ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isso mesmo, crianças. O mundo já era totalmente em trevas. E nós éramos em trevas. Nós éramos a própria escuridão. Olha só, crianças. Olha só como eu vou demonstrar para vocês. Olha só o pecado. Transformou o homem em trevas, não foi? Olha, crianças. Então, tirou o homem da luz e colocou o homem em trevas, na escuridão. Então, tirou a luz do homem, deixou o homem cheio de pecado, colocou o homem na escuridão. Mas Jesus fala que Ele é a própria luz, Ele é a luz do mundo. Então, Ele é a própria luz. Ele quer que nós sejamos a luz também. E como é que Ele tira a luz, o pecado de nós? Ele quer que a gente resplandeça a luz dEle. Então, Jesus, Ele precisa morar em nós. Será que Jesus consegue tirar essa escuridão de nós? Consegue, crianças? Então, Ele precisa morar dentro de nós, não é? Essa luz de Jesus precisa morar em nós, não é? Então, Jesus vem com a sua luz. Olha só, crianças. Jesus com a sua luz, Ele entra no homem e vai limpando, e vai limpando, e tira toda a escuridão, crianças. Jesus é a própria luz. Com Ele não há pecado, com Ele as trevas não combinam, não há escuridão que prevaleça. O homem fica limpinho,
resplandece em você novamente. Ai, desculpa aqui. E será que o pecado consegue sujar Jesus? Será, crianças? Será que o pecado consegue sujar Jesus? Será? Hein, crianças? Será? Nem um pouquinho? Será que ele não consegue contaminar? Vamos ver? Não, porque Jesus, ele é a própria luz. Ele tem poder para combater todas as trevas. Em nome de vocês, ele sabe onde você mora, ele sabe quando você está em perigo, ele provê o seu alimento, ele sabe qual as suas necessidades, ele sabe de todas as suas angústias que você passa no seu dia a dia. Ele é o bom pastor. E quando os lobos vêm tentar te ferir, ele te protege. Ele sempre sabe quando você está em perigo. Então, e quando você tenta fugir, ovelhinha, ele sabe e ele te conhece também. E algumas vezes tem ovelha que é fujona, sabia? Tem ovelha que foge. Mas você sabia que mesmo assim tem ovelha que se perde? Mas Jesus, como bom pastor, ele vai atrás dessa ovelhinha e vai atrás. E ele vai atrás e procura essa ovelha e vê que ela está ferida, coloca em seu colo, cuida dessa ovelhinha, trata dela, coloca em seu colo e cuida dela e traz de novamente para o seu pasto e coloca em seu colo e cuida dela, coloca ela em seus braços de amor e cuida dela através do seu precioso sangue e vai curando as feridas. E vai envolvendo em seus braços de amor, em seus braços de amor. Ele vai cuidando e consolando e vai mostrando para ela que o melhor lugar é os seus braços de amor. Em seus pastos é o seu melhor lugar. Nós já nascemos mortos, sim, porque já nascemos no pecado. Então Jesus, quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele nos dá a vida, porque Jesus diz, porque quando nós cremos no nome dele e quando nós falamos que nós o aceitamos como Salvador, nós ressuscitamos espiritualmente e ele nos dá vida e vida em abundância. E ele te ressuscita para você viver uma vida nova em Cristo Jesus. Eu sou de Jesus. João 14:6. Ele fala que ele é o único caminho. Quando você vai viajar para um lugar, criança, como é que você faz para chegar? Você vai, o seu pai, a sua mãe, liga o carro e sai a vaguear nas ruas. É assim? É assim? Liga o carro e sai sem destino? Hein? Como é que faz? Pega algum mapa, liga algum GPS. Como é que faz? Sim, o quê? Liga o GPS. Por que liga o GPS? Para achar onde você vai ir. Muito bem, porque tem que ter uma direção. Muito bem. Você vai para algum lugar sem destino? Não, não é? Eu não ouvi ainda. Qual é o único caminho?
Quem quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Que vocês, pais, ensinem os seus filhos a desejarem, a almejarem todos os dias a morar. Hein? Então, toda vez que você vier à igreja, não venha porque os seus pais querem que você venha. Ah, mais uma vez, porque o meu pai está querendo, a minha mãe está querendo que eu vou para a igreja. Não, venha porque você quer servir a Deus por amor, porque você quer servir a Deus com alegria. E outro tipo de fruto, frutos do Espírito, olha só: mansidão, longanimidade, benignidade, alegria, bondade, paz, amor. Você tem produzido tudo isso, crianças? Durante todo o ano ou só durante o verão? É durante todo o ano que você tem que produzir todos esses frutos. E agora, como podemos produzir esses frutos? De manhã. Quando a gente vê mais as estrelas? De noite ou de manhã? De noite a gente vê mais as estrelas, não é? Então, justamente, a gente vê as estrelas mais de noite. Mas quando está amanhecendo o dia, todas as estrelas desaparecem. Mas a única estrela que permanece é a estrela da manhã. E Jesus diz assim: olha, se você permanecer em mim, eu vou permanecer com você até o fim. E quando todo mundo for embora, eu vou permanecer com você. Eu jamais vou desaparecer. Eu vou continuar brilhando. Eu vou permanecer com você. Quando todos forem embora, eu vou ficar com você até o fim. Eu vou continuar brilhando. Eu vou ficar com você. Eu jamais vou te desamparar. É só você se reconciliar comigo. É só você se confessar os seus pecados, aceitar como seu Senhor e o único Salvador. E eu jamais vou te desamparar. Mesmo que todos te abandonem, eu sou a estrela da manhã. Mesmo que todos te desapareçam, todos vão embora, eu vou permanecer contigo até o fim. Crianças, quem está esperando Jesus voltar? Eu estou. Então, se você está esperando Jesus, permaneça, porque Ele vai voltar. E Jesus, em breve, voltará para buscar a sua igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons,
Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pai, nas tuas mãos entrego e ela não tinha cor. Está consumado. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela na hora que sou eu, e na cruz está escrito Deus. Amém. Deus abençoe. Manhã gloriosa. Eu queria, antes de terminar, só fazer uma pergunta. Qual é a cor dessa folha? Qual a cor? Verde. Acertaram. Mas se nós apagarmos toda a luz e deixarmos zero de luz, qual é a cor dela? Preta. Porque toda cor sem luz, ela fica preta. Se você não entregar o quadro para ele, fica preto.
sem vida. Então, Ele é a luz do mundo. Por isso Ele traz cor à tua vida, Ele traz alegria à tua vida. Então, quando você está triste, cansado, dizendo: Senhor, eu não aguento mais esse quadro horrível que eu estou vivendo, é só você entregar para o autor. Ele vai colocar cor, Ele vai trazer luz, e Ele vai te mostrar as cores que estavam ocultas, que já está em você. Ele vai fazer isso. Ele quer fazer isso essa manhã. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e deixa Ele terminar esse quadro, porque Ele é o autor e consumador da vida. Amém? Entrega a sua vida ao Senhor. Saia daqui de posse disso, crendo que Deus falou com seus filhos, falou com essa última geração. Grave isso. Não haverá uma outra geração. Essa é a terceira e última onda. Esses são os últimos trabalhadores. A Bíblia diz sobre isso. Nós estamos vivendo às 5h30, 6 horas da tarde, pelas profecias bíblicas. Sabe o que quer dizer isso? Que quando anoitecer, Ele está dizendo: eu vou chamar os últimos trabalhadores, pagar o que é devido, e assim terminou a seara. Creia nisso. Esses são os últimos trabalhadores. Prepare os teus filhos para a última seara. Eu não estou dizendo prepare ele para ser grandes médicos, coloque ele em grandes faculdades, mas coloque eles nos pés do Senhor, e eles serão bons médicos, eles serão bons juízes, bons advogados, mas antes de tudo, eles serão bons sacerdotes na sua casa, os filhos e filhas obedientes ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos essa manhã, porque o Senhor é aquele que traz vida, que traz luz. A tua palavra nos traz luz, entendimento, Senhor, sobre cada coração. Deus, aquele que tem vivido, ó Pai, uma vida, Pai, triste, angustiada. Senhor, o Senhor é o autor dessa vida. Traz luz, traz entendimento a esta casa. Deus, que a tua luz, essa manhã, assim como as tuas misericórdias se renova cada manhã, que nessa manhã, essa misericórdia que foi renovada sobre a vida de cada um, possa ser alcançadas por esse lar, pelo teu favor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, por este culto, obrigado por essa reunião, obrigado pela tua presença, obrigado pelo louvor a ti entregue aqui, porque a tua palavra nos diz que dos lábios delas, dessas crianças, sai o perfeito louvor. Sim, Deus, obrigado por fazermos parte desse projeto. O projeto é teu, os filhos são teus, e nós somos filhos teus, obras das tuas mãos, e não aceitaremos nada menos que isso. Nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver a tua bondade, e queremos viver tudo que o Senhor já planejou e preparou para as nossas vidas. Pai, dá instrução aos pais que estão presentes nesta casa, e aqueles que estão ouvindo pela internet. Deus, que eles também possam instruir os teus filhos no caminho, com a tua palavra e a tua verdade, para que eles possam se lembrar hoje e sempre. Parabéns a todas as crianças, Deus abençoe. Tem uma lembrancinha, né, Cláudio? Então, o pastor Eudes está aí, né? Está aí. Ele vai dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor deles e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, amém. Glória a Deus.